É bom ver vocês. Deus os abençoe. Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Bíblia juntos com o sermão intitulado O pecado de considerar a palavra de Deus como uma brincadeira. As pessoas do mundo hoje consideram as palavras de Deus como uma brincadeira. Eles pensam que é improvável que tudo o que está escrito na Bíblia se cumpra. Como resultado, eles cometem erros tolos. Eles não vivem de acordo com os ensinamentos de Deus. Hoje, vamos ver a história de Ló nos tempos de Sodoma e Gomorra. Com isso, vamos aprender a sabedoria sobre a questão de como devemos usar esse tempo de fé nestes últimos dias. Vamos ver o livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 12. No livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 12, está escrito: Então, disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, qual foi a reação deles? Que ele gracejava com eles. Eles consideraram a palavra de Deus como uma brincadeira. Vamos continuar com o versículo 15 para ver qual foi o resultado. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe, e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura, não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso, se chamou Zoar o nome da cidade. Na época de Sodoma e Gomorra, a maldade do povo se tornou tão grande que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Nesta cena, quando os anjos, que eram mensageiros, disseram para Ló as palavras de Deus, Ló ouviu as palavras dos mensageiros de Deus e as contou à sua família, seus genros e suas filhas. Porém, já que seus genros nunca tinham vivenciado esse tipo de destruição antes, eles acharam que o que ele dizia era uma brincadeira. Naquele momento, as palavras de Ló não eram apenas as palavras de qualquer homem. Mesmo que ele tenha dito as palavras de Deus como elas eram, seus genros as consideraram como uma brincadeira. Qual foi o resultado disso? Quando a destruição veio sobre Sodoma e Gomorra, ninguém sobreviveu. Todos eles foram destruídos. Eles tiveram esse fim miserável. Então, precisamos perguntar: o que essa lição nos ensina hoje? Muitas pessoas no mundo consideram as palavras de Deus como uma brincadeira. Quando Deus diz: Eu executarei dessa maneira, Ele certamente realizará a sua obra. Mas as pessoas pensam que isso nunca acontecerá.
Irmãos e irmãs, atualmente, existe uma guerra em curso entre a Ucrânia e a Rússia. Além disso, guerras civis continuam acontecendo em todo o mundo. Jesus disse: "Vocês ouvirão sobre guerras e rumores de guerras." Esses são os sinais do fim do mundo. Com essas palavras, Jesus Cristo ensinou completamente seus filhos e os despertou, quando ele veio a esta terra há 2000 anos. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, Jesus disse: "Quando virdes Jerusalém rodeada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Os que estiverem no eirado deverão fugir imediatamente. Ninguém deve ir para sua casa para pegar roupas extras, e sim fugir imediatamente." Lembrando das palavras da profecia de Jesus, muitas pessoas fugiram para a cidade de Pelá, que ficava longe de Jerusalém, quando o exército romano sitiou Jerusalém e estava prestes a conquistá-la. Porém, o restante do povo permaneceu lá. No começo, Jerusalém estava sitiada pelo exército romano liderado pelo general Vespasiano e estava prestes a ser derrotada. Porém, por causa da morte do imperador Nero, ele retirou o exército deles. O exército romano se retirou e voltou para suprimir a guerra civil romana. Mas os israelitas não entenderam o motivo. Os israelitas pensaram que o exército romano fugiu porque eles estavam com medo de Israel. Na realidade, foi a providência de Deus que deu aos seus amados filhos, os israelitas, tempo para fugir. Imediatamente depois disso, Jerusalém foi atacada pela segunda vez pelo filho de Vespasiano, o general Tito. Em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi completamente sitiada pelo exército romano. No final, 1,1 milhão de pessoas foram mortas em Jerusalém e 97 mil pessoas foram levadas cativas. Já que o exército romano cercou completamente a cidade, os israelitas não puderam receber nenhum suprimento. Como resultado, eles passaram a morrer de fome. Eles comeram os filhos de uma casa. E no dia seguinte, os filhos de outra casa. Eles passaram por essa situação terrível. Quando o cerco acabou depois do primeiro ataque, aqueles que não consideraram as palavras de Deus como uma brincadeira, e sim as levaram muito a sério, fugiram para a cidade distante de Pelá. Deus deu tempo para eles fugirem, para que eles não tivessem que enfrentar essa situação miserável e dolorosa. Porém, houve aqueles que consideraram as palavras de Jesus como uma brincadeira. Disseram: "O exército romano está quebrando o cerco sobre nós e fugindo porque tem medo de nós. Não somos poderosos?" Vendo a sua vaidade e a trágica história da destruição do reino de Israel em 70 depois de Cristo, podemos entender que aqueles que sofrem, aqueles que são destruídos e aqueles que perecem sem nenhuma esperança nesta terra, são aqueles que acham que a palavra de Deus é uma brincadeira. Toda a história e os registros da Bíblia testificam e provam que esses são os resultados dados àqueles que não levaram as palavras de Deus a sério, nem as entenderam e nem as receberam corretamente. Ainda há as profecias sobre o último julgamento de fogo que permanecem diante de nós. Vamos ver a segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3, está escrito: "Tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões." Escarnecer significa zombar ou ridicularizar, certo? Nos últimos dias, virão aqueles que zombam e ridicularizam, andando segundo as suas próprias paixões. Versículo 4.
E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa de que Deus virá a esta terra? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Por quê? O que eles fazem? Deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Está escrito: eles deliberadamente se esquecem. Isso descreve a atitude daqueles que acham que as palavras de Deus é uma brincadeira. Vamos tomar um momento para ver o versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O apóstolo Pedro quer que nos lembremos das palavras ditas no passado pelos profetas e o mandamento dado por Jesus Cristo para o povo de Deus através dos apóstolos. Vamos continuar com o versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, tudo isso são profecias. Versículo 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Muitas pessoas até mesmo acham que essa palavra é uma brincadeira. Porém, essa é apenas a opinião e os pensamentos deles. Deus já profetizou sobre o futuro da terra. Ele separa aqueles que consideram as suas palavras de profecia como uma brincadeira daqueles que as levam a sério. Nunca devemos esquecer o fato de que as palavras de Deus sempre foram cumpridas de acordo com as profecias. Vamos continuar com o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Deus colocará todas essas coisas em espera até o dia do julgamento e destruição das pessoas ímpias. Vamos continuar com o versículo 8. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos, como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que Deus tarda em vir? Mesmo que Deus já tenha completado todos os seus preparativos, Deus está esperando por nós, porque Ele quer que todos os seus filhos participem da salvação para que nenhuma pessoa seja destruída. Já que seus amados filhos ainda não entendem completamente o que é o arrependimento, o que é a esperança do eterno reino dos céus e o que é a sinceridade e a verdade da palavra de Deus, Deus está esperando por eles até que compreendam completamente tudo isso. Se Deus viesse rapidamente, seria bom para aqueles que estão preparados, mas existem outras ovelhas que ainda não estão na verdade, não é? Até as ovelhas voltarem para Sião e nascerem de novo com os ensinamentos perfeitos de Deus, Deus espera por elas. Deus coloca todas essas coisas em espera até que elas cheguem ao completo arrependimento. Vejamos o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Está escrito que esse dia certamente virá. Aqueles que levam essa palavra a sério se preparam, enquanto aqueles que acham que essa palavra é uma piada, não se importam e não se preparam. Na parábola das 10 virgens, há 5 virgens que prepararam o azeite e 5 virgens que não prepararam. Elas estavam todas na mesma posição para encontrar o noivo. No entanto, apenas 5 delas estavam prontas, e as outras 5 não estavam. Por que vocês acham que elas não se prepararam? Quando pensamos sobre o motivo do sermão de hoje, foi porque eles consideraram as palavras de Deus levianamente, como se fossem uma brincadeira. Aqueles que valorizam muito a importância da palavra de Deus estão sempre se preparando com fé, compreendendo que o pouco tempo dado a nós todos os dias é um tempo para preparação. Por outro lado, aqueles que não consideram a palavra de Deus como importante não avançam até que possam ver o cumprimento com seus próprios olhos e tenham convicção. Deus não dirá, nunca vos conheci, fechará a porta e os expulsará? Já que esse momento certamente acontecerá, Cristo usou a parábola para dar essa compreensão aos seus filhos. Assim, é o mesmo com as palavras da segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, o que nós esperamos? Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Aqueles que valorizam as palavras de Deus se esforçam dessa forma. Aqueles que consideram o peso da palavra de Deus como grande sempre se preparam. Jesus disse, quando virdes Jerusalém rodeada de exércitos, os que estiverem em casa fujam para os montes imediatamente, sem sequer levar roupas extras. Quando a situação exata ocorreu, aqueles que se lembraram das palavras de Jesus seguiram suas palavras e fugiram para outra cidade. Porém, aqueles que não valorizaram suas palavras não compreenderam, embora estivesse se cumprindo diante deles. Eles não sentiram isso. As coisas estão acontecendo nesta terra como está escrito na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Os céus estão sendo destruídos pelo fogo, e os elementos estão se derretendo pelo calor. Estamos na situação em que devemos nos esforçar para sermos encontrados sem mácula, irrepreensíveis e em paz com Deus, como está escrito no versículo 14. Vamos para o livro de Malaquias e confirmemos que todas essas palavras não são falsas, mas verdadeiras profecias de Deus. Vamos para o livro de Malaquias, capítulo 4. No livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho, o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Aqueles que temem o nome de Deus se referem àqueles que temem até mesmo o nome de Deus, e obedecem e honram a palavra de Deus. Para eles, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Está escrito, eis que vem o dia. Ou seja, esse dia certamente chegará, não é? Isso não significa que esse dia pode vir ou não. Então, já que esse dia certamente virá,
O que devemos fazer enquanto esperamos por esse dia? O que está escrito na segunda epístola de Pedro, capítulo 3? Está escrito: e vocês devem viver uma vida em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus. Já que não consideramos as palavras de Deus como uma brincadeira, devemos gravar todas essas palavras de Deus em nosso coração e nos esforçar para praticá-las. Não devemos ter essa fé? Porém, quando mostramos isso para as pessoas, muitas delas consideram como uma brincadeira. Eles nunca pensam: será cumprido. Isso se tornará realidade. Se eles tivessem acreditado nas palavras da Bíblia, o que eles teriam feito? Eles teriam vindo para Sião e se preparado. Eles não seriam armados com a palavra de Deus e obedeceriam à vontade de Deus enquanto viviam uma vida santa e piedosa. Eles não se esforçariam para serem encontrados sem culpa e sem mácula diante de Cristo? Porém, assim como os genros de Ló, que consideraram a palavra de Deus como uma brincadeira, as pessoas de hoje não prestam muita atenção à palavra de Deus, embora ela esteja sendo ensinada e pregada a eles através dos profetas de Deus. Em vez disso, eles perguntam: por que você diz essas coisas negativas que nos deixam desconfortáveis? Irmãos e irmãs, as palavras de Deus foram dadas para salvar a humanidade. Não existem palavras negativas. Porém, as pessoas do mundo apenas a consideram como uma brincadeira e não levam essas palavras da profecia a sério e verdadeiramente. Portanto, não devemos dedicar nosso coração e mente ainda mais para salvar o mundo? Deus nos permite conhecer a sua vontade de que no passado, Ele julgou o mundo com água, e que agora Ele julgará com fogo. Vamos ver o livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Por que Deus diz que julgará o mundo? Deus com certeza pode guiar este mundo para a paz, mas o fato de que chegou a uma situação onde o julgamento é necessário indica que a maldade do mundo é muito grande. Deus tem sido incrivelmente paciente até o fim, e é por isso que é chamado de último julgamento. Vamos ver o capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Existe um registro na Bíblia que Deus inundou o mundo inteiro nos dias de Noé. Já que o pecado era desenfreado e a maldade das pessoas era muito grande, Deus não tolerou mais a maldade deles, mas os julgou e os puniu como visto no livro do Gênesis, capítulo 6. Vamos ver o livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 1. No capítulo 19, versículo 1, está escrito: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram e entraram em casa dele, deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que, à noitinha, entraram em tua casa? Traze-os fora nós para que abusemos deles. Saiu-lhes, então,
Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse, e rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, tenho 2 filhas, virgens, eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram, retirate daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até ao maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Na época de Sodoma e Gomorra, a maldade era muito grande e os pensamentos e pontos de vista morais das pessoas eram muito depravados, assim como na época em que Deus julgou o mundo com água pelo mesmo motivo. Não foi por isso que Deus julgou Sodoma e Gomorra com fogo? O mesmo se aplica ao mundo em que estamos vivendo agora. Agora é uma época em que todo tipo de coisas mais intencionadas estão se espalhando por todo o mundo através da internet. Estamos expostos a um ambiente onde qualquer um pode facilmente acessar essas coisas. Já que essa é a situação, Deus não pode mais tolerar a maldade das pessoas hoje. Assim, Deus está mostrando a sua vontade de julgar o mundo com fogo. Não devemos achar que isso é uma brincadeira. Todas as palavras de Deus são avisos antecipados e profecias que certamente serão cumpridas. Portanto, não devemos achar que isso é uma brincadeira e viver nossas vidas sem cuidado. Vamos para o livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 2. No capítulo 1, versículo 2, está escrito: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Na época do dilúvio de Noé, os peixes do mar não foram destruídos. Isso porque o mundo foi julgado por água naquele momento. Porém, nos últimos dias, o que acontecerá com os peixes do mar? Até os peixes serão consumidos. Vamos ver o versículo 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Vamos para o versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque, certamente, fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Esses eventos são todos causados pelo pecado e pela maldade do mundo, como nos dias de Ló e nos dias de Noé. Nós estamos agora vivendo numa época assim. Devemos sempre pensar se vamos considerar todas essas palavras que Deus nos deu como uma brincadeira ou se vamos levar as palavras de Deus a sério e sinceramente. Está escrito: vocês devem viver uma vida em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus. Empenhai-vos por ser desachados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Vamos sempre gravar essas palavras em nosso coração. Fazendo isso, devemos poder sempre nos perguntar:
Como podemos viver uma vida em santo procedimento e piedade que agrada a Deus? E planejar o resto de nossas vidas da forma certa. Vamos nos esforçar para encontrar todos os nossos irmãos e irmãs perdidos. Guiemos o mundo ao arrependimento e os guiemos ao caminho da salvação para que possamos completar o Evangelho. Não devemos nos levantar e brilhar a luz? Ao contrário dos genros de Ló, não devemos tratar as palavras de Deus como uma brincadeira. De agora em diante, vamos nos armar com a palavra de Deus, uma por uma, para que toda a família de Sião possa ser salva e entrar no eterno reino dos céus neste palco profético preparado pelo Pai e pela Mãe Celestiais. Eu peço a todos vocês que completem o Evangelho através da bela união e harmonia dos irmãos e irmãs na verdade da Páscoa da Nova Aliança. Muito obrigado.